Capítulo 28. Defendendo a cidade Parte 1. E como bônus motivacional, todos os participantes serão avaliados para uma possível promoção, informou a recepcionista, fazendo muitos aventureiros vibrarem com a informação. Vocês têm 10 minutos para se prepararem. Aproveitando o tempo disponibilizado, Alexander voltou para o seu quarto e fez seus próprios preparativos, pois precisava deles para se tornar ainda mais letal. O primeiro passo foi mudar para a forma Goblin, já que o veneno dela era mais potente, e encharcar as agulhas de combate e a adaga com veneno paralisante. O segundo passo foi transferir todos os itens mais chamativos que pudesse precisar durante a luta para sua bolsa de armazenamento interna, pois não teria tempo de fingir durante a luta. O último passo foi alocar a maior parte de seus pontos de atributo livre para que pudesse durar mais tempo nesta batalha e ainda permanecer no caminho da evolução que escolheu. 20 pontos adicionados à vitalidade. 5 pontos adicionados à força. 45 pontos adicionados à inteligência. Alexander sentiu sua força vital, energia, força bruta e mana aumentarem quando alocou seus pontos. Mas como esse não era o momento para ficar aproveitando a sensação, após uma breve olhada na primeira parte de seu status, ele se dirigiu ao portão designado com Osha ao seu lado. O interessante foi que quando o status apareceu para Alexander, algumas informações estavam em uma ordem diferente da última vez que as viu. O mais surpreendente foi que elas estavam na ordem em que ele pensava em deixá-las com sua habilidade status falso. Status. Nome, Alexander Osha. Raça, humana. Idade, 14. Condição, boa. Nível, 17-25. Classe, Mago da Água. Talento, Metamorfose Evolucionária. Raça da Metamorfose, Goblin Venenoso. HP, 280-280. Stamina, 155-155. Mana, 280-280. MP, 293-293. Atributos. Vitalidade, 120. Força, 80. Defesa, 50. Destreza, 130, 30 mais 100. Agilidade, 230, 30 mais 200. Inteligência, 120. Charme, 10. Sorte, 20. Pontos de atributo livre, 1. Não vou reclamar, principalmente porque não sei a quem fazer isso, mas a interface do sistema mudar para atender aos meus desejos é estranho, pensou Alexander com sentimentos conflitantes. Embora também seja bem incômodo. Ao chegar no portão designado, ele percebeu que já havia um grande número de aventureiros reunidos se preparando para enfrentar a onda. Notando que a esmagadora maioria dos aventureiros estava em grupos e que ele só podia contar com Osha, Alexander sentiu que precisava se reforçar e usou todos os seus cartões de recompensa aleatória. Você usou 4 cartões de recompensa aleatória. Você recebeu 1 ponto de crescimento, 1 cartão de aumento de nível, 1000 pontos de XP, 1 ponto de crescimento. Alexander gostou da primeira recompensa aleatória e ficou ainda mais animado com a segunda, mas quando viu a terceira quase chorou, pois aquela quantidade de XP era quase irrisória para o seu atual momento. Felizmente para ele, a quarta recompensa também foi boa. Ao ponderar sobre o que fazer com as recompensas, ele decidiu não usar o cartão de aumento de nível, no momento, pois a quantidade de XP necessária para subir de nível é progressiva e ele não precisava tanto de um aumento de nível no momento. Por outro lado, a abordagem com os pontos de crescimento foi completamente diferente. Alexander imediatamente os usou, sem qualquer hesitação, para recuperar e fortalecer o feitiço Canhão d'Água. Você aprendeu o feitiço Tira um Canhão d'Água. Canhão d'Água, iniciante, subiu de nível para Canhão d'Água, intermediário. A motivação dele era simples, aumentar o seu poder destrutivo, pois, pela sua experiência prévia, ele sabia que esse feitiço era mais destrutivo do que o feitiço Lâmina d'Água, que por sua vez era mais rápido. Cerca de 20 minutos após chegar ao portão, todos começaram a ouvir o barulho e sentir a vibração do solo causada pela aproximação da onda. Não demorou muito para que um grande número de criaturas aparecesse e iniciasse uma batalha generalizada contra os aventureiros. Felizmente para Alexander,
ele ainda estava no rank ferro e não foi obrigado a ir para o fronte. Essas criaturas parecem ter uma hierarquia e senso de preservação, o que é muito diferente dos monstros que estavam nas masmorras, analisou ele ao observar que as criaturas mais fracas foram enviadas como bucha de canhão. A maioria dos que entraram em combate são comuns. Os mais fortes estão esperando que nos cansemos? O embate inicial foi muito favorável para os aventureiros, pois mesmo estando em menor número, o poder médio dos aventureiros era muito maior. Foi como se a parte da frente da onda tivesse ido para um matadouro. Com a luta a favor dos aventureiros, Alexander e Ocean conseguiram se manter seguros disparando seus respectivos canhão d'água esporadicamente para abrir caminho através das hordas de criaturas. A partir daquele momento, eles basicamente se transformaram em dois canhões de guerra hidráulicos que disparavam grandes esferas de água para destruir os monstros comuns que cruzavam seu caminho. E quando seus ataques atingiam alvos fortes o suficiente para suportá-los, ou perdiam impulso, eles explodiam liberando uma grande quantidade de água. Que poder destrutivo, pensou Alexander. Mesmo um orc, com seu poderoso físico, iria sofrer ferimentos graves se fosse atingido. Demorou pouco mais de 10 minutos de combate para que o número de criaturas comuns envolvidas no combate se tornasse menor do que as criaturas de primeira evolução. No meio de todo esse caos, Alexander e Ocean foram alguns dos que mais se destacaram por causarem danos à onda. Não que ali não houvesse pessoas mais poderosas que eles, pois haviam várias, mas elas estavam ocupadas bloqueando o avanço da onda para que ela não avançasse sobre a cidade. A eliminação das criaturas comuns quase não causou danos aos aventureiros, mas assim que as criaturas da primeira evolução começaram a atacar em massa, alguns aventureiros foram pegos de surpresa e quase morreram. Qualquer pessoa abaixo do rank bronze deve recuar agora, comandou um dos aventureiros que estavam na linha de frente. Aqueles que ficarem devem se preparar. Vamos atacar e empurrá-los de volta. Ignorando completamente a primeira parte, Alexander preparou-se para ajudar no ataque da vanguarda. E mesmo já tendo gasto quase metade da sua mana, que felizmente era maior do que a da maioria ali, ele ainda se juntou ao grupo que lançaria uma barragem de feitiços para ajudar a linha de frente a avançar. Assim que a vanguarda abriu espaço para os magos lançarem seus feitiços, uma grande variedade de feitiços foram disparados e fizeram chover sangue e carne fresca em frente a um dos portões da cidade da Fênix. Depois deste ponto, a batalha tornou-se verdadeiramente caótica, pois a cidade da Fênix não era grande e o nível médio dos aventureiros era bronze. Em outras palavras, eles eram capazes de lutar contra criaturas de primeira evolução, mas não necessariamente de vencer, muito menos vencer tão facilmente como antes. Mesmo enfrentando um número menor de criaturas, a luta ficou muito mais intensa. Tão intenso que alguns aventureiros rank bronze começaram a se machucar gravemente. No meio da confusão, um aventureiro recebeu uma forte pancada na cabeça que o fez cair desmaiado, possivelmente até morto, e isso incomodou um pouco Alexander, que o conhecia. O aventureiro era Vitor. Empatia? Perguntou-se Alexander, exasperado. Tinha que ser justo no meio de uma situação como essa? Ao ver um orc correndo atrás do aventureiro caído, Alexander pegou 2 de suas poções de mana e as jogou para uns magos que estavam ao seu lado, que não entenderam suas ações. Me deem cobertura, disse ele para Ocean e os magos antes de começar a correr. No meio do caminho, Alexander percebeu que se as coisas seguissem o seu curso normal, o orc chegaria antes dele. Sem outra opção, ele ativou correr, materializou uma das agulhas de que havia deixado no seu anel para emergências e usou arremessar para lançá-la no orc. Assim como Alexander queria, a agulha fez com que o orc tivesse que parar para se defender e ninguém pareceu notar que ele havia retirado do nada. Não tendo tempo para matar o orc, Alexander apenas o chutou para trás, colocou Vitor, que ainda respirava, sobre o seu ombro e começou a voltar. Algumas criaturas até tentaram atacá-lo enquanto ele carregava Vitor para um lugar seguro, mas sempre que alguma delas tentava se aproximar dele, um feitiço ou habilidade mágica a impedia. Quando finalmente fez uma pequena pausa depois de levar Vitor até Mary, Alexander percebeu algo importante sobre as notificações que vinha recebendo e ignorando.
Ele não precisava ficar se colocando em risco para ganhar uma quantidade maior de XP, pois estava ganhando uma parte da XP de todas as criaturas que ele ou Ocean ajudaram a matar. Parece que não preciso me segurar, pensou Alexander enquanto montava um plano. Com isso vou ganhar rios de XP sem me colocar em muito perigo. Com esta oportunidade em mente, ele disse a Ocean para imitá-lo e jogou água na cara de todas as criaturas que seu jato d'água podia alcançar. Não satisfeito com o XP que estava obtendo por terem obstruído a visão das criaturas com seus ataques, Alexander disse a Ocean para continuar atacando ao lado dos magos e correu pelo campo de batalha jogando agulhas de combate nas criaturas mais fortes de primeira evolução. Assim que Alexander lançou algumas agulhas, a sua habilidade de arremessar finalmente subiu para o nível intermediário e sua taxa de acerto tornou-se esmagadoramente alta, o que lhe proporcionou 60 acertos com 70 agulhas. Infelizmente para ele, nem todas as notícias foram boas. Assim que as criaturas de primeira evolução eram atingidas por suas agulhas, elas pareciam sentir o veneno nelas, e isso as deixou furiosas com ele. A fúria delas era tão grande que, na maioria dos casos, elas até tentavam forçar seu caminho por outros aventureiros apenas para atacá-lo, mesmo que isso criasse várias aberturas. Vendo isso como uma grande oportunidade, Alexander aumentou sua velocidade ao máximo e começou aqui tinham algumas criaturas para facilitar a situação de alguns grupos que pareciam sobrecarregados. Mas como não poderia deixar de ser, assim que a luta começou a melhorar, as criaturas de segunda evolução começaram a atacar implacavelmente. Um aventureiro até recebeu o ataque de garras de um grande lobo solitário e teve seu corpo dilacerado do peito ao abdômen, morrendo na hora. Devido a um descuido, Alexander quase sofreu um destino semelhante ao do pobre aventureiro nas mãos de um grande orc, mas conseguiu escapar graças aos seus atributos e a habilidade do seu conjunto, corrida pela sobrevivência.